Biblioteca da Vitória Milagrosa. Um ensino de Morris Cerullo. Escola para Ministros. Lição 1. É hora para você entrar na vitória. Você tem uma escolha a fazer em relação às suas batalhas. Você pode ficar desanimado e deixar de lutar. Você pode permanecer na defensiva e continuar a luta. Ou você pode receber a vitória que lhe pertence. O desânimo não está no plano de Deus para você, nem o ser derrotado por Satanás. Deus tem feito tudo para que você, através de Jesus Cristo, vença um inimigo que já tem sido derrotado. A razão por que muitos crentes vivem na derrota em tantas áreas de suas vidas é porque estão sempre entrando na batalha, encarando os ataques de Satanás sobre suas finanças, sobre seus lares, sobre seus corpos, sobre seus familiares, sem levarem a munição certa. Há apenas uma coisa bastante poderosa para quebrar a força de Satanás e dar a você plena vitória. Algo que é infalível, imutável, indestrutível. A palavra de Deus. Nos dias de hoje, há muitos cristãos que imaginam poder encarar Satanás e derrotá-lo na força de sua própria fé. Tem fé em sua fé própria, ao invés de terem fé na vitória de Cristo sobre Satanás, como também fé na palavra de Deus. Realmente, seja a sua fé muita ou pouca, isso não muda o fato de que Cristo já derrotou Satanás. Não é a sua fé que ganha a vitória. Em primeiro lugar, não é absolutamente a sua fé. A fé é dom de Deus. Efésios 2:8. Não importa quanto você procura, não é possível produzir bastante fé para derrotar Satanás. Sendo assim, deixe de tentar isso e comece a andar na vitória que Jesus proveu. Cristo já ganhou a vitória, o que permite você a desfrutar a vitória que lhe pertence, que é a fé na vitória de Jesus sobre Satanás. Quando você se acha cara a cara com Satanás, você não pode estar na força de sua própria fé. Você tem de estar seguro no conhecimento, baseado na palavra de Deus, de que Jesus Cristo já derrotou Satanás. Jesus enfrentou toda a tentação, todo o ataque de Satanás e sempre saiu vitorioso. E através da sua morte e ressurreição, Jesus já fez com que Satanás fique sem poder na sua vida. Já foi ganha no Calvário a vitória sobre as circunstâncias que você está encarando neste mesmo momento. Antes de examinarmos as estratégias usadas por Jesus para derrotar Satanás, eu quero que saiba e entenda essa poderosa posição de vitória, que é sua em Cristo Jesus. Quero que tenha uma revelação no seu espírito, entendendo que, da mesma forma que Cristo, em carne humana, encarou Satanás e o derrotou, também você pode ser vitorioso sobre Satanás em todas as circunstâncias, em todas as tribulações e em todas as tentações que vier a enfrentar. Subtítulo: Cristo deixou de lado a sua glória e tomou sobre si a forma de homem. Uma das maiores verdades que o povo de Deus tem deixado de entender e conservar em mente é que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, viveu aqui na terra como homem. Jesus abriu os olhos aos cegos, limpou os leprosos, fez os surdos ouvirem,
expulsou demônios, andou sobre o mar, acalmou os ventos, ressuscitou os mortos, derrotou Satanás e rompeu as cadeias da morte como homem. Jesus não deixou de ser Deus, mas enquanto ele estava na terra, ele viveu em carne e sangue humanos. Ele não lançou mão das capacidades sobrenaturais que tivera no céu antes de vir para a terra. Jesus Cristo era um com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículos 1 ao 3. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele rogou ao Pai para que a igreja seja um, do mesmo modo que ele e o Pai são um. João 17:22. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Aos discípulos, Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu. João 16:15. Jesus era a imagem exata de Deus, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Estando na imagem expressa de Deus, Cristo teve os mesmos atributos, características divinos que Deus. Do mesmo modo que Deus é onipotente, todo-poderoso, assim também Cristo foi onipotente. Do mesmo modo que Deus é onipresente, presente em toda a parte, assim Cristo foi onipresente. Do mesmo modo que Deus é onisciente, tudo sabendo, Cristo também foi onisciente. Ele tudo criou, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1:16. Cristo, o Criador, Deus Todo-Poderoso, todo-ciente, presente em toda parte, esvaziou-se ou deixou de lado tudo isso. Ele voluntária e desprendidamente despiu seus atributos divinos. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de lado sua glória. Guarde essa palavra, glória, em seu espírito. Tendes em vós o mesmo sentimento e propósito e mente humilde que houve também em Cristo Jesus, que ele seja seu exemplo de humildade, pois ele, sendo essencialmente um com Deus e subsistindo em forma de Deus, possuindo a plenitude dos atributos que fazem que Deus seja Deus, não julgou essa igualdade com Deus como algo a ser procurado ou preservado. Antes, despiu-se de todos os privilégios da própria dignidade, assumindo a forma de servo, escravo, para tornar-se como homem, nascendo como ser humano. Filipenses 2, versículos 5 ao 7. Em nosso benefício, Cristo Jesus esvaziou-se de seus atributos divinos como Criador. Esvaziou-se de seu atributo divino de tudo saber. Esvaziou-se de seu atributo divino de tudo poder. Esvaziou-se de seu atributo divino de estar presente em toda parte. Esvaziou-se de seu atributo divino de curar, de expulsar demônios, de ressuscitar os mortos. Em todas as coisas, tornou-se semelhante aos irmãos. Hebreus 2,17. Ele sujeitou-se à natureza humana. Jesus tornou-se fatigado, faminto e sedento. Ele chorou, ele sentiu contrariedades e desapontamento e rejeição. Ele sofreu dor e tristeza. Ele sentiu uma grande dor quando o soldado romano ministrou-lhe os 39 açoites. Ele sentiu a agonia dos cravos, que traspassaram-lhe as mãos e os pés.
Ele sofreu como homem a agonia da morte na cruz. Jesus passou por toda a experiência humana: trabalho, dores, decepções, insultos, perseguições, sofrimento físicos, morte. Como homem, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, versículo 8. Frase-chave: voluntária e desprendidamente Cristo deixou de lado seus atributos divinos. Subtítulo: Cristo humilhou-se e viveu em obediência à vontade do Pai. E depois de aparecer em forma humana, ele a si mesmo se humilhou, baixando-se ainda mais, levando sua obediência até aos extremos da morte, até a morte da cruz. Por isso, por ter se abaixado tanto, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe livremente o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículos 8 e 9, adaptados. Jesus passou a vida inteira com um só alvo específico em mente: fazer a vontade do Pai. Essa foi a força motriz que impulsionou todas as suas ações. Ele disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, versículo 9. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, 34. Frase-chave: voluntária e desprendidamente, Cristo deixou de lado seus atributos divinos. Subtítulo: toda a verdade tem seu paralelo. Para tornar-se um forte guerreiro espiritual como Cristo, você também tem de estar pronto a esvaziar-se de sua natureza egoísta, seus desejos e apetites. A força motriz de todas as suas ações também tem que ser o desejo constante de fazer a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer decisão ou empreender qualquer ação, você tem de saber se tal decisão ou ação está de acordo com a vontade de Deus. Saber a vontade de Deus e agir de acordo com a vontade dele é uma das estratégias-chave que Jesus usou para derrotar Satanás. Mais tarde, nesta série de lições, você aprenderá como usar essa importante estratégia para derrotar Satanás em sua própria vida. Antes de sua obediência e de seus sofrimentos como homem, Cristo tornou-se perfeito, único sacrifício bastante para livrar e remir o homem da mão de Satanás. Jesus, nos dias de sua carne, tendo sofrido com forte clamor e agonias, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, versículo 7 ao 9. Jesus Cristo foi aperfeiçoado através de seus sofrimentos e obediência. Deus propôs que Cristo, o autor da nossa salvação, fosse aperfeiçoado através de seus sofrimentos. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ao conduzir muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e através de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2, versículo 10, adaptado. Frequentemente, os crentes consideram como sofrimentos apenas o que Cristo suportou fisicamente na cruz. Devemos lembrar, porém, que, através da vida inteira, Jesus sofreu muitas coisas por estar sob forma de carne humana. Ele foi zombado, rejeitado, desprezado. Era homem de dores e que soube o que é o padecer.
Isaías 53, versículo 3. Para tornar-se o único e perfeito sacrifício bastante para nossos pecados, foi necessário que Cristo se entregasse continuamente, tornando-se pronto a obedecer e submeter-se à vontade do Pai, mesmo através do sofrimento e da humilhação. É esse tipo de sofrimento, morrer continuamente em relação à vontade própria e aos desejos da carne, que tem de ser a nossa experiência, caso queiramos ter parte na glória dele. É através deste tipo de sofrimento que aprendemos a obediência como Cristo o fez, andando conforme a vontade de Deus. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir, a ser revelada em nós. Romanos 8, versículos 8 aos 16. Os sofrimentos a que se referem esses versículos não são os sofrimentos físicos lançados sobre nós por Satanás, mas os sofrimentos que suportamos pela causa de Cristo. Paulo falava da vida que levava, morrendo continuamente para si mesmo e mortificando os desejos da carne. É a essa espécie de morte que Paulo se refere ao dizer: dia após dia morro. 1 Coríntios 15, 31. Paulo sabia que antes de conhecer Cristo no poder de sua ressurreição, seria necessário ser conforme à morte de Cristo. Diga, toda a verdade tem seu paralelo. Para tornar-se um forte guerreiro espiritual como Cristo, você tem que estar pronto a conformar-se com a sua morte. Tem que estar pronto a morrer dia após dia em relação aos interesses egoístas, vivendo somente para fazer a vontade de Deus. Somos exortados a armar-nos com a mesma mente, com as mesmas atitudes que Jesus teve, a mesma disposição, a mesma obediência, e na medida em que sofremos na carne, morrendo para nós mesmos e tornando-nos obedientes à vontade de Deus, então, e somente então, será revelada em nós a glória de Cristo. Frase-chave: a força que impulsiona todas as minhas ações tem de ser o desejo de fazer a vontade de Deus. Ora, tendo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que, no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2. Subtítulo: Jesus fez com que Satanás não tenha poder nenhum em sua vida. Sabemos que Cristo nos reconciliou com Deus e que por ele temos o perdão dos pecados. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. É justamente aqui que a maioria dos crentes deixa de compreender o que foi que Cristo conseguiu na terra através de sua vida de obediência impecável e através de sua morte e ressurreição. Sabemos
que Cristo Jesus morreu para salvar-nos dos nossos pecados, para restaurar nossa comunhão com Deus, que foi perdida pelo pecado do homem no jardim no Éden. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Cristo tomou todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades sobre si e, através de fé e de nossa confiança nele, somos perdoados. Somos remidos espiritual, física e mentalmente, tornando-se plena e perfeitamente sãos. Frase-chave: por causa de Jesus Cristo, posso apresentar-me perante o trono de Deus confiantemente. Através de Jesus Cristo, podemos chegar confiantemente perante o trono de Deus e receber perdão, saúde, nova força, libertação, tudo o que necessitamos. Porém, há mais ainda. A nossa salvação e redenção inclui mais do que o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo, o Criador, o Filho do Deus vivo, deixou sua glória nos céus. Tomando sobre si a semente de Abraão, viveu uma vida sem pecado e morreu numa cruz para fazer mais do que simplesmente perdoar nossos pecados. O perdão e a reconciliação com Deus é apenas parte da nossa redenção. Deus pretendia não apenas perdoar nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Ele, mas propôs também que Jesus destruísse as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Uma das razões pelas quais Cristo tomou para si a forma humana foi para que, através de sua morte e ressurreição, pudesse fazer com que Satanás ficasse sem poder. Visto, pois, que estes seus filhos têm participação comum de carne e sangue, isso é, da natureza física de seres humanos, ele igualmente participou da mesma natureza, para que, ao passar por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, tornando-a sem efeito, a saber, o diabo. E também livrasse e completamente libertasse a todos os que, pelo pavor atemorizante da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, versículos 14 e 15, adaptados. Durante sua vida na terra, sob forma humana, Jesus encarou e venceu Satanás. Ele encarou toda a tentação, todo o ataque de Satanás e saiu sempre vitorioso. Então, como o homem perfeito, aperfeiçoado por sua obediência e sofrimentos, ele morreu na cruz. E através de sua morte, ele derrotou Satanás e tornou-o impotente, sem poder. E a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, sua natureza carnal, pecaminosa e sensual, Deus vos deu vida. E a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, sua natureza carnal, pecaminosa e sensual, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando, eliminando e apagando gratuitamente todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que, com todas as suas exigências legais, ficou contra nós. Esse escrito, com suas exigências e imposições, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz.
Deus desarmou os principados e poderes que se posicionarem contra nós e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, versículos 13 ao 15, adaptados. Frase-chave: através de Cristo posso encarar toda a provação, toda a prova, toda a tentação em posição de total vitória. O que significa isso para você como cristão? Por ter Jesus Cristo como homem destruído Satanás, você tem certeza, sem sombra de dúvida, de que você pode, através de Cristo, encarar toda a provação, toda a dificuldade, toda a tentação, todo o ataque do inimigo com a plena vitória assegurada. É essa a sua posição de vitória. Jesus é o nosso exemplo. Ele, sob a forma de homem, venceu Satanás. E isso dá a todo filho de Deus a possibilidade de fazer o mesmo. Ele fez com que você possa, através de Jesus Cristo, vencer um inimigo que já foi derrotado. Subtítulo: você pode encarar todo o ataque do inimigo em posição de vitória. O propósito de Deus não foi apenas perdoar o pecado do homem, restaurando a comunhão do homem com ele, e nem apenas fazer com que Satanás ficasse sem poder em nossas vidas, mas também trazer-nos para uma nova posição onde somos transformados em sua imagem. Posição onde podemos realizar as mesmas obras, curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Através da morte e ressurreição de Cristo, Deus propõe trazer muitos filhos para a glória. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menos que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2, versículos 9 e 10. Deus determinou de antemão que fôssemos conforme a imagem de seu Filho, para que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos 8 e leia os versos 29 ao 32 em voz alta. Esses versículos não estão enfatizando o fato de que, através da morte e ressurreição, muitas pessoas simplesmente entrarão no reino de Deus, e sim, que muitos filhos nascerão e entrarão em uma posição de glória. A palavra glória nesses versículos vem da palavra grega doxa, que se refere à revelação e manifestação de tudo aquilo que Deus tem e que Deus é. É propósito de Deus trazer os homens para o relacionamento de filhos, para que Ele possa colocar neles a sua glória. Tudo aquilo que ele tem e que ele é, como de fato ele tem feito no caso de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus fez o homem um pouco inferior aos anjos e o coroou de glória e honra, colocando sob seu domínio todas as coisas. Hebreus 2, versículos 7 e 8. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por causa de seu pecado, o homem não pôde possuir a glória de Deus, tudo aquilo que Deus tem e que Deus é.
Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se e foi feito sob a forma de homem, um pouco inferior aos anjos, através da obediência, da morte e ressurreição. Jesus foi exaltado para a posição de suprema honra e glória. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículos 8 ao 10. Quando Deus ressuscitou o Cristo dos mortos, Ele o colocou em posição de poder à sua destra, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a todo enche em todas as coisas. Efésios 1, versículos 21 ao 23. Nessa posição exaltada, Cristo possui novamente todos os atributos divinos que deixou antes de vir para a terra, antes de ir à cruz. Ele orou: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, versículo 5. Cristo deu essa mesma glória a nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. João 17, versículos 22 e 23. Hoje mesmo estamos assentados com Cristo em lugares celestes. Efésios 1, versículo 2. Através de Cristo, Deus tem dado tudo para que você seja aperfeiçoado na imagem de Cristo, para que você, possuindo sua glória, possa fazer as mesmas obras e ainda obras maiores que aquelas que Jesus fez enquanto se achava ainda sob a forma humana aqui na terra. João 14, 12. Na medida em que você esteja pronto para sofrer com Cristo, negando-se sempre e andando em obediência à sua palavra, em dependência do Espírito Santo, você será glorificado com Ele. Você será transformado em sua imagem pelo Espírito de Deus, que opera em você. 2 Coríntios 3,18. Essa é sua posição de força. Agora, observe novamente a página 7, onde você anotou as batalhas que você está enfrentando neste exato momento. Você não precisa encarar essas batalhas em sua própria força, nem mesmo com base no nível de sua própria fé. Se você procura assim fazer, você está usando a munição errada e você está abrindo a porta à sua própria derrota. Você pode encarar essas batalhas de uma firme posição de força, sabendo que Cristo já fez com que Satanás fique sem poder em sua vida. E através da fé nisso que Jesus tem feito, você pode encarar Satanás sem nenhum medo. Você pode encarar essas suas batalhas de frente e entrar na vitória que lhe pertence, a vitória que Cristo já ganhou para você.
Na próxima semana, vamos ao campo da batalha para descobrirmos como foi que Cristo, sob forma humana, realizou milagres, viveu uma vida sem pecado, andou em perfeita obediência à vontade de Deus e destruiu totalmente Satanás. Por agora, no entanto, quero que você passe para a página seguinte, a página da ação. E comece esta semana enfrentando suas batalhas nesta firme posição de vitória, com a ajuda do Espírito Santo. A ação, subtítulo, Semana 1. É hora para você entrar na vitória. Jesus Cristo fez com que Satanás fique sem poder na sua vida. A vitória nas circunstâncias que você está enfrentando, mesmo nesta semana, já foi ganha. Nesta semana, saia para a batalha partindo de uma posição forte, baseada no conhecimento revelado de que Jesus Cristo, em carne humana, encarou toda a tentação, todo o ataque de Satanás e sempre foi vitorioso. E ainda, ele não apenas ganhou a vitória sobre todo o ataque do inimigo, mas ele possibilitou que você possa fazer o mesmo. No espaço abaixo, registre as circunstâncias que você encara a cada dia, ou escreva no seu caderno. Ao fim de cada dia, pergunte-se a si mesmo: será que enfrentei estas circunstâncias de hoje na base da força da minha própria fé ou de uma posição de reconhecimento de que Cristo já me fez vitorioso mais do que vencedor? Circunstâncias, batalhas que enfrentei nessa semana. Você anota. Enfrentei-as de uma posição de reconhecimento de que Cristo já me fez vitorioso. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Você vai anotar se sim ou não. Coloca ali entre parênteses e põe um xizinho para você ter aí a consciência. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, amém.